Eu quero falar sobre virtudes que podem mudar a vida da nossa família, virtudes que podem abençoar a sua família, virtudes que podem direcionar a sua família, e como você queira. O apóstolo Paulo fala à igreja de Colossenses 3 capítulos que para mim são muito importantes no sentido de conselho. Primeiro capítulo, nós vamos ler alguns versículos, fala sobre colocar Jesus no centro. Segundo, fala sobre se afastar de idolatrias e seitas, heresias e maldições que se levantam. Terceiro, virtudes para a família. Então eu vou ressaltar bastante agora de manhã o primeiro e o terceiro, mas você depois pode ler os outros capítulos que certamente vai te ajudar bastante. Amém? Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Olha que bênção. Como que tudo começa? Com a graça e a paz do Senhor. Como que faz que a vida seja diferente? Se a tua vida está debaixo da graça e da paz do Senhor. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos ilustrar, iluminar a tua palavra. Não sou eu, sou o seu servo, Senhor, para que a tua vontade seja expressa através da minha boca. Usa a minha vida e glorifica o teu nome nesta manhã. E abrimos a tua palavra e pedimos que o Senhor dê luz ao entendimento de cada um, em nome de Jesus. Amém. Versículo 3, amados: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Olha que tremendo, cantamos sobre isso hoje. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece, olha que tremendo, entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos dá o crescimento real, porque não é só sobre ouvir, é sobre ouvir e o entender. Quando as coisas mudam, gente, quando eu ouço a palavra, não, quando eu entendo a palavra. Porque primeiro a gente ouve e depois a gente entende. Porque primeiro a palavra toca os nossos ouvidos e elas afetam as nossas emoções, mas se eu permito ela descer, ela toca o espírito, não é que a palavra fala em Hebreus? Que a palavra de Deus é mais penetrante, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então o espírito, quando ele é tocado pela palavra, pela verdade, ele produz uma transformação. Nós não podemos deixar com que a palavra de Deus apenas toque os nossos ouvidos e seja uma arma de informação. A palavra de Deus, ela não é um livro de informação. A palavra de Deus é um livro de formação. Mas para ela nos formar, não apenas informar, ela precisa passar do intelecto, passar da mente, do ouvido humano e tocar o espírito. Diga comigo, o espírito. Diga o espírito. Não é pecado falar não, diga forte, o espírito. O espírito está pronto, irmãos. Mas o espírito, para ter a conexão, ele precisa ter a palavra. A palavra que primeiro ela vai tocar a superfície de uma planta, mas ela escorre como uma água na hora de regar e ela entra na terra. E quando a água entra na terra, aquela planta cresce, aquele produto que você semeou começa a colher, começa a ter resultados, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre o crescimento em Jesus e o crescimento na sua palavra. E o versículo 7, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Sabe o que eu vejo, irmãos? Deus usa pessoas fiéis para nos ensinar sobre a sua fiel palavra. Na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, sempre vai ter um homem de Deus que o ensinou. Ninguém nasce no Evangelho sozinho. O Evangelho não é um crescimento solo, existe um Epáfras na sua vida. Epáfras é alguém que foi fiel a Deus, que Deus colocou no seu caminho. A gente sabe que, como um fiel ministro, vamos dizer assim, que era um grande pastor e mestre para a igreja de Colossos. Quem era o apóstolo era Paulo, mas ele era alguém que ensinava no dia a dia sobre o Evangelho para aquele povo.
Epáfras era um homem que tinha uma sabedoria e uma vivência diária. Sabe, uma das graças de Deus no Evangelho é que você encontre sempre alguém que te ensine os caminhos do Senhor. O caminho do Senhor, ele é ensinado, porque o discipulado, como o nome mesmo diz, discípulo ao lado, ele é uma caminhada, não é um momento. E por isso que a igreja de Colossos, ela cresce na fé, ela cresce no amor, e ela consegue discernir, porque a gente sabe que no tempo deles houve muito ataque de pessoas, de situações, heresias, maldições, distorção da palavra, o amor ao ego se levanta. Mas por que essa igreja ela é recomendada e elogiada por Paulo? Por causa da palavra que estava sendo pregada e vivida, por causa de Epáfras, que era um servo, um fiel ministro de Cristo, que estava ali plantando diariamente algo no coração deles. Se nós tivermos a experiência, irmãos, de nos expor à palavra, não tem problema nenhum o que está acontecendo lá fora. O grande problema é que a gente está querendo falar do problema que está acontecendo lá fora. Gente, Jesus já tinha falado que ia acontecer, tudo isso está acontecendo e mais um pouco. A grande questão é como nós estamos. A palavra está entrando no nosso coração? Se a palavra está entrando e ela está gerando vida, e sabemos que ela é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela nos blinda do que está acontecendo lá fora. Agora, se nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo lá fora, será que nós estamos convictos da verdade que estamos recebendo? Convicto do que estamos aprendendo de Epáfras todos os dias? Convicto das realidades das Escrituras? Porque aquele que tem convicção, ele não tem nenhuma sombra de dúvida. A Bíblia diz assim que a sabedoria de Deus, ela é pura, pacífica e dela não produz dúvida. A Bíblia diz que um dos caráteres de Deus é que nele não tem sombra de variação. Então, quando o evangelho de Cristo entra na vida de alguém, a gente precisa ter tranquilidade que aquele evangelho vai prosperar na vida de alguém. O evangelho que foi lançado, talvez você como pai está tão preocupado com a reação do evangelho na vida do teu filho. Calma, ele vai dar fruto. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, a palavra não volta vazia. Mas sabe uma coisa? Você sabe a convicção que você tem, você plantou a palavra? Você lançou a semente? Você fez o seu melhor? Agora pode ter certeza que no tempo certo vai vir um fruto. Se você fez, se você lançou, se você é um Epáfras na vida de alguém, pode ficar tranquilo que aquele fruto vai voltar e vai dar resultado. Nós nos preocupamos quando o fruto não vem, porque não teve plantação. Aí fica difícil. Aí a gente precisa orar, e a gente precisa pedir para o Senhor dar uma nova experiência para aquela pessoa. Mas se você como pai lançou a semente na vida do teu filho, pregou a palavra, está discipulando ele, está cuidando dele, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, porque a palavra ela vai dar fruto no tempo certo e Deus vai ser glorificado. A semente ela é lançada. A palavra de Deus diz que esse povo tinha uma verdade, ele tinha uma palavra. E o que é interessante, gente, quando você tem uma palavra, quando você se prepara, quando o seu filho vai fazer uma prova, e ele está um pouco preocupado com a prova, você diz para ele, filho, vai dar tudo certo, você se preparou, fica tranquilo que na hora certa, Deus vai te fazer lembrar, e você vai ter a inteligência certa, você vai bem na prova. Então, todo o preparo, ele nos dá tranquilidade para as batalhas. Na vida adulta é assim também. Se você não se preparou para uma batalha, talvez seja preocupante. É importante se preparar. Mas quando você se preparou, você estudou, você fez o seu melhor, aquilo vai dar fruto. E eu quero com essa palavra, em nome de Jesus, tranquilizar o teu coração. Porque talvez você já evangelizou alguém, mas ainda não viu resposta. Calma. Está no processo do tempo, o Espírito Santo está fazendo, e a resposta virá no tempo de Deus, em nome de Jesus. Se preocupe com a resposta. Se você lançou a semente certa, se você fez certinho, vai dar certo. E assim conosco, nós como pastores, quando, por exemplo, sabemos que um irmão foi visitar um outro irmão, aquele irmão é novo na fé, aquele irmão é um embrião, ele está começando, mas quando aquele irmão que foi visitar, né, pastor, ele não é assim, pastor Max? É um irmão cristão, a gente fica tranquilo, né? Porque a gente sabe que aquele irmão tem a palavra, tem o Senhor, é usado por Deus, e aquela visitação vai dar certo. Ah, Deus vai usar ele, a gente tem certeza, porque a gente sabe a água que ele bebeu, não é isso? Você sabe a água que ele bebeu, e não dá outra. Aquele irmão visita aquele outro irmão, evangeliza, ajuda, prega a palavra,
e daqui a pouco aquele fruto começa a aparecer. Porque a gente sabe que aquele irmão que foi gerado, ele foi ministrado, ele foi ensinado. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E o Evangelho é isso, irmãos, são processos que vão dar fruto na tua vida. Você que está preocupado com a salvação de um filho, fique em paz. E Deus manda dizer para você, o Senhor tem uma obra com a sua família. Em nome de Jesus, eu reivindico a salvação da tua família, em nome de Jesus. Seja sempre um Epáfras para a vida de alguém. E permita sempre que alguém seja um Epáfras para a sua vida. E o versículo 9, quem está comigo, diga amém. Não sei você, mas eu fico super tranquilo quando eu vou enfrentar uma batalha e eu sei que tem alguém orando por mim. Não faz a diferença? Sim ou não? O que Deus estava dizendo aqui? Quando existe oração, a gente consegue desenvolver melhor o que a gente faz. E pediu que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Olha o plano, irmãos, que coisa linda. Você está comigo, amém ou não amém? Vocês vão ser fortalecidos em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Isso é tremendo, irmãos. Ou seja, o crescimento espiritual e a herança de ser um filho, de estar no Senhor. E aí depois ele vai começar a narrar aqui sobre a dependência de Deus. Você cresce, aprende, e aí você depende ainda mais, porque quanto mais eu cresço, mais eu dependo. É diferente lá fora, né? Lá fora, quanto mais você cresce, menos você depende. Dentro do Evangelho, quanto mais você cresce, mais você depende. Se você não está dependendo, ou porque o orgulho entrou no teu coração, a vaidade entrou no teu coração, ou porque você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma caminhada sozinha. O Evangelho é, quanto mais eu cresço, mais eu dependo. O Evangelho é assim, eu começo a vida andando de bicicleta sem rodinha, mas depois de um tempo eu ponho rodinha, porque eu sei que eu preciso de alguém do meu lado para me ajudar. Lá fora é o contrário, você começa com a bicicleta com rodinha, tira a rodinha e anda sem. O Evangelho, ele cresce em você quando aumenta o número, o volume, a intensidade da minha e da tua dependência de Deus. Se nós não estamos dependendo de Deus, então o Evangelho ainda não fez sentido dentro de nós. Porque ainda a gente está como os nécios, né? Que a Bíblia fala que estão na força do seu braço. A palavra compara a igreja de Bereana e a igreja de Tessalônica. Por que a igreja de Bereana é celebrada? Quem sabe, diga amém. Quem me conta aí? Por que a Bereana foi celebrada? E a Tessalônica? Não. Você percebe a diferença? De uma igreja chamada de nobre na época, a Bíblia fala assim, porque os bereanos são mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Por causa do fundamento da palavra. Ou seja, os bereanos, eles se tornam mais dependentes de Deus. Os de Tessalônica tomam um chá de independência lá e eu vou por minha conta. Não. Quanto mais eu cresço em Deus, mais eu quero Deus, eu dependo dEle. Eu preciso dEle. Quem precisa de Deus? Diga amém. Eu preciso de Deus, irmão. Sabe, irmão, você precisava de Deus quando estava começando na fé. Agora que você acha que já sabe um pouquinho, você já está arriscando. Não, volta. Dependa de Deus. Depender de Deus. Meu irmão, eu e você precisamos depender de Deus todos os dias. O crescimento do Evangelho não é para nos tornar independentes. Ele nos torna maduro, mas a maturidade dentro de quem é cristão, um dos pilares da maturidade é a dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Eu sei que você também. E o que eu aprendo com essa igreja é que ele cresce, ele tem o crescimento, ele fundamenta-se na palavra, mas quanto mais o tempo passa, mais ela reconhece que foi Cristo que fez tudo na vida dela. Versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que tremendo! Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja um trono, soberania, quer principado, quer potestade. Você pode ler comigo o final do versículo 16? Tudo
foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus toda a honra e toda a glória, aleluia, tudo foi por meio dele e para ele, irmãos. Sabe o que eu vejo? Na sua vida, você é apenas um instrumento, quem faz é Deus. Na minha vida, nós somos apenas um instrumento, quem faz é Deus. Porque a nossa dependência de Deus é que produz o nosso crescimento. Quando você depende de você, quando você depende da tua força. Sabia que tem pessoas que são relaxadas? Pessoas que são relaxadas, elas trazem um espírito de orgulho. Porque elas acham que do jeito delas as coisas vão acontecer. Não, não. Na vida nunca vai ser do nosso jeito. Para dar certo tem que ser do jeito de Deus. E Deus não é um Deus relaxado. Deus é um Deus organizado. A Bíblia é um livro de planos. A Bíblia é um livro de estratégia. A Bíblia é um livro de guerra. A Bíblia é um livro de guerra. A Bíblia é um livro de estratégia. A Bíblia é um livro de planos. Se você for ver, tudo está bem organizado, tudo está bem colocado. Toda a palavra ela é bem colocada. Você vai ver que a Bíblia ela não falta expressão. Ela foi escrita há mais de 2000 anos. Parece que ela foi escrita ontem à noite. Para a gente que quer acordar, ler agora de manhã. Porque a Bíblia é atualizada, porque o Espírito da palavra está dentro de nós e está na sua verdade. Todos os dias a palavra de Deus ela nos orienta. Agora, se você sai de casa de manhã sem ter um plano, sem ter uma agenda, sem ter um propósito, você está contra a palavra. Mas quando você tem um propósito, um plano, uma agenda, um objetivo, você está na palavra, Deus pode fazer em você. Deus pode mandar até anjo para você. Tem gente que é tão relaxado que nem sabe o que vai fazer amanhã. Como que Deus vai mandar um anjo? Ele sabe, mas você nem sabe. Como que você vai orar se você nem sabe o que você vai fazer amanhã? Agora, se você sabe, você vai apresentar para Deus. Fala, Senhor, Tu sabes os meus planos. Tu sabes o que eu quero fazer, o que eu preciso alcançar. Não, Deus não vai fazer por você, Deus vai fazer com você. Deus não vai lá se você não for não, viu, irmão? Ô Deus, me abençoa, me prospera, mas você nunca se decidiu estudar, você não decidiu aprimorar, você não decidiu crescer. Como que Deus vai fazer você prosperar? Você vai passar vergonha, meu irmão. Você está orando por algo que você não está fazendo. A oração, ela não é uma terceirização de ação. A oração, o nome mesmo já diz, eu oro e eu ajo. Eu oro, mas eu treino. Eu oro, mas eu cresço. Eu oro, mas eu me submeto. Eu oro, mas eu tenho plano. Eu oro, mas eu tenho agenda. Eu oro, mas eu tenho objetivo. Não deixa quem não tem objetivo estragar a sua vida. A maioria das pessoas que querem atrapalhar a sua vida, que querem ser uma pedra no teu sapato, mas você já perdoou hoje em nome de Jesus, mas aprenda a não repetir o mesmo problema, são pessoas que para elas tanto faz quanto tanto fez. Não tem objetivo, não tem planos, não tem metas. A palavra meta vem da palavra métodos. Quais são as suas metas espirituais? Metas de oração, metas de semeadura, metas de propósito, metas de objetivo, metas de crescimento espiritual. Meu querido, se você não tem metas, você não tem método, e quem não tem método, qualquer coisa serve. Eu vi um silêncio na congregação agora. Porque toda vida sem método, ela vem de um desarranjo espiritual, um desarranjo emocional, um desarranjo. Poxa vida, você vai amanhã levantar, você sabe onde você vai, que roupas você precisa vestir, o que você precisa para amanhã estar posicionado para a tua batalha. A palavra de Deus diz que antes de uma batalha, Davi foi oferecido uma roupa de Saul, não foi, Márcio? E ele colocou e falou, cara, não tem nada a ver comigo isso aqui. Ele foi e pôs a roupa dele lá, jeitão dele, estilão dele, e ele foi para a batalha. Ele foi para a batalha com Deus no controle. Ele foi na batalha com a certeza que o Senhor ia dar vitória. Ele diz, o inimigo vem a mim contra espada e lança, eu vou a ele em nome do Senhor. Mas ele estava com o negócio pronto, ele estava com a roupa vestida, ele estava lá no horário, ele estava preparado, ele estava lá com o emocional preparado, porque ele já sabia que dentro do coração dos irmãos já havia um burburinho. Então, antes de uma grande batalha, seja grande na batalha. Antes de uma grande batalha, seja grande numa batalha. Porque sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos os acessos que nós temos. Pode ter certeza, você é o acesso que você tem. Se você está unida com um monte de mulher divorciada que fala mal de marido, se prepara. Próximo divórcio do cartório da Rua Pará é o teu. Eu tenho o endereço do cartório. Já que você quer divorciar mesmo. Se você está reunido
com um monte de gente, falido, pode ter certeza que a próxima empresa que vai fechar é o teu CNPJ. Quem que você está ouvindo? Você é os teus acessos, irmãos. Você é o teu acesso. O teu acesso hoje é o teu resultado amanhã. Você não vai ter acessos espirituais se você não conhecer os desígnios de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus, a forma com que Deus trabalha. E Deus é um Deus de mover, mas Deus é um Deus de consequências. Não adianta você ser um cristão de mover, que vem na igreja e cai no Espírito, mas a consequência é a sua segunda-feira. O que você tem feito diferente? O que você tem pensado diferente, agido diferente? Chegou a uma estratégia na sua mão, você não está conseguindo realizar, porque talvez lhe falta a humildade de ter um Epáfras do teu lado. Poxa vida, eu tenho algo, me ensina. Eu tenho uma palavra, me ensina. Me ensina. Como aquele homem com Filipe, o eunuco etíope, né? No livro de Efésios, Atos. O que ele chegou? Ele falou assim, cara, eu quero ser batizado, eu só preciso de alguém, eu só preciso ter alguém que me coloque na água, que me ensine. O ensino é a chave do crescimento espiritual, o ensino é a virtude de Deus, que pode mudar a história da sua vida cristã, o ensino vai impactar a tua vida, o ensino do Senhor. Eles estavam falando aqui, poxa vida, nós temos tanta graça de Deus, nós temos o crescimento espiritual, mas eles estavam dizendo aqui, a gente sabe que tudo produz, tudo vem por meio dele, vai para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem, olha que tremendo, que nele, falando de Jesus, residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse, olha que palavra, irmão, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Você crê nessa palavra, irmão? E sabe o que é isso? O povo de Colossenses estava exposto a essa verdade. Porque viria um tempo, e já estava vivendo um tempo, de muitas falsas profecias, de muita maldição, de muita distorção, de muito oba-oba. Mas o Senhor estava dizendo para eles, eu estou te fortalecendo em algo, vocês precisam conhecer quem é Jesus. Se vocês souberem quem é Jesus, vai acontecer lá fora um monte de barbaridade, mas vocês vão estar convictos. Eu faço uma comparação entre o contexto, não só a igreja, mas o tempo que a igreja de Colossenses estava vivendo e o nosso tempo de hoje, irmãos. A gente muitas vezes está muito preocupado que não aconteça algo que o mundo está fazendo ou querendo que aconteça. Mas acho que a nossa maior preocupação não tem que ser só sobre isso, embora como cristão temos que orar sim, pela evangelização e a salvação, para que o evangelho alcance e transforme pessoas. Mas acho que a nossa maior preocupação tem que ser, será que nós que estamos na igreja, estamos de fato fundamentados em Jesus? Porque muitas vezes a nossa oração é mais que uma lei B ou A do artigo tal, do inciso não sei o que, não seja aprovada, mais que isso aconteça lá na escola, lá na universidade, lá nas indústrias, nas empresas, no comércio, no mundo, do que pensar, cara, será que nós estamos fundamentados em Cristo ao ponto de estarmos tão forte em Deus, que mesmo que tudo que a gente orar, que a gente não queira que aconteça e vier a acontecer, nós estamos preparados para viver uma verdadeira identidade cristã e espiritual? Como repito, né, não quer dizer que nós temos que nos omitir na tarefa de orar, né, pastor Arthur, contra o mundo, contra as ideologias, contra tudo que o mundo está vivendo. A igreja aqui é um luzeiro, amém, amém, irmãos? Ela tem que ser uma voz profética, orarmos e repreendemos todo o mal. Mas no fundo, nós sabemos que na vida há uma vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. E se é o plano de Deus, e Deus permite que A, B, C situações que para nós é contrária, Deus permita que aconteça. Sabe, Deus está muitas vezes permitindo algumas coisas na nossa barba, como dizia antigamente, na nossa fuça, para que a gente possa ter mais ainda intimidade com Ele e mais dependência dEle. Quem quer depender de Deus, irmão? Depender de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje falar do Evangelho está na moda. Hoje você ouve muitos coaches,
ou até palestrantes usando versículos bíblicos, e está na moda. Está na moda hoje você viver um ecumenismo. A palavra ecumenismo hoje ela é muito celebrada. Eu estive conversando com uma pessoa esses dias, ela disse assim, mas Deus é o mesmo, importante as pessoas se sentirem bem. Esse é o discurso lá fora. E muitas vezes, aqui na igreja a gente pode falar, nós somos uma igreja de libertação, amém ou não, amém, irmãos? Nós temos que ouvir esse discurso, mas a gente tem que pensar, o que a gente está fazendo para mudar esse discurso? Mas a minha maior preocupação é, será que nós dentro da igreja também não estamos com esse discurso? A gente ouvir esse discurso faz parte, mas será que nós não somos aqueles que promovem esse discurso? Que o Evangelho não é ecumênico, irmãos. O Evangelho é de Deus Pai Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o nosso Senhor e nosso Salvador. É sobre isso o Evangelho. E quando a gente traz essas virtudes, as convicções do Evangelho na nossa família, eu tenho estudado o livro de Colossenses e lido alguns versículos, e eu vejo que os caras não foram poupados em tudo. E nem sempre Deus vai nos poupar em tudo. Mas a grande questão é que eles foram encapsulados pelo sangue do Cordeiro e pela verdade da palavra, estavam convictos do que era o sangue de Jesus, de quem era Jesus, do seu poder, da sua palavra, e foram jogados no mundo, lançados, enviados, sei lá, como você queira falar. Mas eles foram preparados para poder enfrentar isso. E nós já vamos falar sobre família, mas eu quero terminar essa primeira parte dizendo, lute pela tua convicção, lute pelo aquilo que você acredita em Jesus, solidifique, fundamente a sua fé em Cristo, na sua santa palavra, no Evangelho de Cristo, ressurreto dentre os mortos, que morreu e nos deu o batismo, a vida eterna, a plenitude cristã, o dom redentivo da cruz, o dom de Cristo está sobre nós, e nós sabemos quem nós somos em Cristo. Porque se estamos bem convictos disso, irmãos, vai vir A, B e C situações, não há o que temer, maior é o que está em nós do que está no mundo. E glória a Deus por isso, porque Deus nos fez, irmãos, não filhos mimados, Deus nos colocou para ser filhos maduros, e vamos enfrentar, e vamos na força do Senhor, amém? E vamos com Jesus, e vamos levar a palavra, e vamos lançar semente, e não vamos jogar o jogo do inimigo, porque o Senhor já tem preparado para nós a grande vitória, através dos nossos princípios. Eu estava falando com uma pessoa tão querida ontem, sobre poder e princípio. Na vida da gente, todo mundo vai ter um momento onde você vai ser exposto ao poder e vai acessar o poder, e é bom que isso aconteça. A sua filha estudou demais, hoje ela acessou uma universidade que é uma das melhores do mundo, nem só do Brasil. Isso é o poder que alcançou a vida dela, mas houve um plantio dos pais, da própria parte dela. O poder sempre vai chegar na vida de alguém, tudo que o homem plantar, isso também ele colhe, normal. O poder ele vai chegar na sua vida, meu querido, pode ficar tranquilo. E o poder ele é muito bom, ele te dá acessos, o poder ele te torna em evidência, o poder fazem pessoas citar o teu nome, que se a tua filha fosse reprovada, eu não ia estar usando esse exemplo. Então, o poder ele te faz acessar algo que muitas vezes o teu ego tem que tomar cuidado para não te distorcer, porque o poder ele pode ser uma verdade, mas o poder não pode ser o que te sustenta, quem te sustenta é Cristo. Mas existe sempre uma guerra entre o poder e um princípio. E uma das coisas que podem ser movidos na nossa vida é o que nós nos tornamos, é o que nós estamos fazendo. E isso se trata de poder. Por exemplo, você pode ser candidato no final do ano e ganhar para deputado estadual. A gente vai falar que você é deputado estadual, mas na realidade você não é um deputado estadual, você está um deputado estadual. Porque daqui 4 anos você pode se perder, porque daqui 4 anos você pode ser candidato a federal, ou sei lá, outra coisa, mas aqui eu quero mostrar para vocês a diferença entre você ser e você estar. Tudo que está relacionado a poder, anote isso, é aquilo que está em você ou está com você. O poder não é teu. O poder ele é algo passageiro e permitido que Deus coloca na tua vida. Então talvez você fala hoje, como eu e meu pai já fomos, presidente do Conselho de Pastores de São Caetano. Nós somos presidente? Não, me chamam de presidente por honra, mas eu não sou presidente, eu estive presidente. Ah, eu sou pastor daquela igreja. Não, eu estive pastor daquela congregação, como pastor Eli, da Igreja Batista do Ipiranga, por algum tempo. Deixei bem claro o que é poder?
O que é princípio? É aquilo que você é. Princípio é aquilo que você é. Eu sou de Jesus, eu sou filho dos meus pais, eu sou casado com minha esposa, eu sou pai do Luca, o pai do Vitor, eu sou uma nova criatura em Jesus, eu sou o que eu sou, ninguém pode tirar de mim. Isso é uma identidade. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? As pessoas, pelo poder, estão corrompendo seus princípios. O que Deus está ensinando nesse texto para nós? Acesse o poder que Deus te dá, acesse os resultados que Deus te entrega, mas nunca perca os seus princípios. Grave isso no seu coração. Se você tiver isso, eu estou lendo um livro muito sobre o caráter cristão. E o autor fala muito sobre isso, sobre você não deixar se corromper por oportunidades que se apresentam, entrar nas oportunidades, fazer delas uma realidade na sua vida. Mas nunca perca o seu princípio. Nunca queime as suas carroças se não for por um projeto de Deus. Nunca faça algo que Deus não mandou, nunca queime seus princípios, nunca viole uma identidade cristã que Deus colocou no seu coração. Porque o que vai te levar para o céu, o que vai fazer você ser conhecido na eternidade, não é aquilo que você esteve, mas é aquilo que você é. Talvez as coroas de flor que vão estar ao lado do teu caixão vão refletir muito aquilo que você foi, aquilo que você esteve. Porque quando você morrer, muitas instituições vão colocar uma coroa lá, porque você trabalhou lá, porque você presidiu lá, porque você secretariou lá, porque você fez parte daquela ONG, porque você ajudou as crianças abandonadas, porque você fez um trabalho no centro de recuperação, e as pessoas todas vão falar, muitas delas, sobre o que você fez em vida. Mas aquele que te chamou para a eternidade não está preocupado com isso, está preocupado com aquilo que você é em vida. O discurso do céu não é o discurso do teu funeral, o discurso do céu é sobre a tua integridade, sobre a tua lealdade, sobre o teu princípio, não sobre as suas conquistas materiais. Pense nisso. Lá no céu existe um zelo por aquilo que você acredita. E quantos de nós, irmãos, eu conheço a vida de alguns, já permitiu algumas portas se fecharem na sua vida, porque não compatia com seus princípios. Parabéns, Deus te abençoe. E talvez aquela porta, se você fosse olhar em números, faz-me rir, bufunfa, Pix na conta, hoje é Pix. Você entraria. Porque talvez o seu discurso falar, cara, uma oportunidade, Deus está abrindo. Mas quando você foi ouvir sobre a oportunidade, teve alguém que queimou o seu coração, chamado Espírito Santo de Deus. E ele não deixou você ir. Por que será? Sabe aquela porta que você achou que Deus ia abrir, mas você ia ter que ter uma sociedade com as trevas e Deus não deixou você entrar? Sabe aquele papel que você ia assinar, que talvez você ia ganhar um montão, mas quando você deu um passo, Deus falou, não, vai, Deus está falando com alguém hoje aqui. Alguém está para tomar uma decisão, mas Deus está falando para você, para tudo agora. Quantas vezes nós estamos para tomar uma decisão, existe algo e o Espírito não testifica no seu coração, porque existe talvez uma fusão, a palavra fusão é muito forte, entre luz e trevas, e Deus não quer que isso aconteça. Então eu vejo que Deus, Ele na sua palavra, nos permite crescer e acessar o poder, meu querido, mas nunca que nós venhamos perder os princípios. É fácil, irmão? Acho que não é fácil. Não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Tá bom? Não estou dizendo que vai ser mamão com açúcar. Não vai, não. Mas sabe, é um texto na Bíblia que a gente pensa só quando é provação, quando é enfermidade e doença. Mas esse texto não é só sobre isso. Esse texto que eu vou falar é sobre toda a vida. Deus não vai nos tentar naquilo que nós não vamos conseguir ser tentado. Então, na sua vida, analise muito bem os convites que você recebe, as propostas que chegam na sua mesa e as decisões que você precisa tomar, se fazem sentido com a vida cristã. Se tiver tudo em ordem, testificou, vai em frente, Deus vai te honrar. É o poder chegando, é a colheita chegando, é uma forma de Deus te abençoar, vai que vai dar certo, senão é momento de você pensar algumas coisas que podem impactar a sua vida. Amém ou não amém, gente? Então, o capítulo 2, você depois pode ler com calma, eu não vou seguir por causa do tempo.
Ele vai falar sobre a plenitude da vida em Cristo, ele continua falando sobre o crescimento da fé. E no capítulo 3, aqui no finalzinho, eu queria ler com vocês, de 12 a 15. Eu quero aplicar para a nossa família. Quem está comigo, diga amém. Vocês me dão mais um minuto? Quem me dá mais um minuto, gente? Levanta a mão, levanta a mão. Por favor, preciso ver um minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que dá uma meia hora, dá. Vocês me deram um minuto, tá bom. 12, versículo 12, capítulo 3. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam de profunda compaixão. Gente, a nossa família, ela precisa ter um espírito de compaixão. Ele traz virtudes cristãs aqui que tem tudo a ver com o dia a dia, cotidiano, família. A tua família, ela precisa exercer o dom da compaixão. Compaixão. A palavra de Deus diz que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão. A palavra de Deus diz que aquele povo estava sem pastor, estavam perdidos, o Senhor teve compaixão. Compaixão é algo muito forte, é como dor nas entranhas, as mulheres vão entender isso, é como dor de parto. É você gerar algo para abençoar alguém. É um sofrimento, sim, mas necessário para que gere o caráter de Cristo dentro de nós. Ele diz aqui também de bondade, atos de bondade. Faça da tua vida ações diárias de bondade. Facilite a vida de quem está ao seu lado. Seja bom, meu irmão. Seja um pai bom. Seja uma mãe boa. Seja um filho bom. Seja alguém que facilita a vida da pessoa. Seja bom. Ajude as pessoas. Seja bom. O que você pode fazer para ser bom? O que você pode fazer nessa segunda-feira para facilitar a vida de quem mora com você? Seja bom. Seja bom, seja bondoso. Facilite um acesso, facilite as coisas, faça com que a vida do próximo seja mais fácil por causa da tua presença. Atos de bondade. Atos de bondade. Muitas vezes assim, as pessoas estão fazendo tanto lá na empresa, estão fazendo tanto lá na igreja, estão fazendo tanto para o líder espiritual, e não estou dizendo que não deve fazer, mas e no seu casamento? Você tem atos de bondade? Você facilita a vida de quem mora com você, dos seus filhos, dos seus pais, de quem está dentro do mesmo lar que você, do mesmo teto? Como é viver com você? Se alguém fosse fazer uma entrevista com quem mora com você sobre o seu comportamento, será que seria relatado atos de bondade? Isso é muito claro, a gente pensar. A virtude cristã, ela começa dentro da família. Outro ponto que ele coloca aqui, de humildade. Humildade, irmãos, é uma característica de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus era manso e humilde de coração. A humildade, ela precisa fazer com que a nossa família flua nesse espírito. Humildade, não só sobre servir, não é só sobre isso, mas é além do servir. Humildade fala de reconhecer os seus próprios erros. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus erros, de pedir perdão. Por que é difícil para muitos pedir perdão? Porque talvez não entenderam o que é o perdão. Ou talvez trazem isso lá da casa dos seus pais. E você, como adulto, hoje na sua casa, tem dificuldade de viver o perdão. Você precisa vir fazer uma cura interior. Conhecer o perdão, conhecer a cura em Jesus, curar os traumas. Porque alguma coisa que você não está conseguindo ter a humildade, é porque existem algumas barreiras. Porque assim, gente, o teu orgulho, ele nunca te protege. Pense nisso. O que vai te proteger é o teu entusiasmo, a tua autoestima, a tua alegria, a tua motivação. Orgulho, pelo contrário, ele te expõe. Então, você pedir para Deus, pedir para alguém que pode te ajudar. Onde eu estou errando? Por que eu não consigo ser humilde? Mansidão, ser manso, paciência. A paciência, irmãos, como ela é importante para a vida familiar, como é importante para um casamento. Muitas vezes você reage de uma forma, mas seu cônjuge de outra. Tenha paciência. É fácil? Lógico que não é fácil viver a dois, mas tem recompensas. Mas tudo que tem recompensa tem sacrifício. A gente quer a recompensa sem o sacrifício? Poxa vida, entenda isso. A troca, o crescimento. A palavra fala aqui sobre o dom da paciência, é a ciência da paz. O que nós estamos vivendo dentro de casa?
é um ambiente de gritaria, um ambiente de discórdia, um ambiente sem paciência. Tem casa que já não tem mais zero paciência. Tem pessoas que precisam nesta manhã receber uma oração para renovar sua paciência. Porque você está sem paciência. Quando você fica sem paciência, você corta a orelha de Malcolm. Você fica nervoso. E não tem problema ficar nervoso, tem problema que você faz. Quando a gente está nervoso. Então, a paciência, ela precisa ser trabalhada dentro de nós. Amém ou não amém, gente? Tenha paciência. Suportem-se uns aos outros. Olha que legal. E perdoem-se mutuamente, já falamos sobre isso. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, e sempre vai ter, viu, irmão? Viver a dois sempre vai ter diferenças, normal. Diferença de pensamento, diferença cultural, diferença hormonal, diferença espiritual. Às vezes alguém vem da família A, outro da B, cada família pensa de uma forma. Para juntar e formar a família C, não é tão fácil assim. Então, se você tem uma dificuldade, procura um Epáfras, procura um pastor. Se o teu casamento está em atrito, tua casa está em atrito, querido, pensa nisso. Quando você sofre, você tem que pedir ajuda. Quando você está num leito de um hospital, tem um botão lá, não tem? Tem um botão? Quem já ficou no leito de hospital? Não tem um botão? O que quer dizer aquele botão? Socorro! Você pede ajuda, alguém vem te ajudar. E sabe que muitas vezes a ajuda que oxigena é uma ajuda externa. E o que está acontecendo? Muitas vezes você está pedindo ajuda para alguém dentro da própria casa, que está respirando o mesmo ar de iniquidade, o mesmo ar de angústia. Não está resolvendo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter estágios de solução. Você já tentou resolver dentro de casa, você não conseguiu. Agora pede ajuda, procura um Epáfras, procura um pastor. Pastor, eu não estou conseguindo. Nós já tentamos entre nós, mas não está dando certo. É importante você procurar, esta semana alguém, Deus está mandando, um Epáfras para te ajudar nessa situação. Porque o que você está passando é importante que seja resolvido logo. Diga comigo, é importante que seja resolvido logo. Sabe o que eu quero dizer para você? Muita gente procura os pastores da igreja quando as ligações são assim, pastora Di, até liga chamando de pastora Di. Pastora Di, tudo bem, pastora Di? Como está o pastor Jorge? Está bem. Pastora, eu estou com um negócio urgente aqui, pastora. Eu preciso que a pastora ore. Dá para a senhora vir aqui em casa? É urgente. Sabe o que é urgente, irmão? Aquilo que não foi resolvido enquanto era importante. Tem coisa que você tem que resolver, que é importante você resolver essa semana. Porque o dia que for urgente, irmão, nós vamos clamar o quê? Vamos clamar pelo sangue, pela misericórdia. Vamos dar um Dramin para o marido e para a esposa, para eles dormirem a noite toda, para ver o que vai resolver. Por quê? Porque o BO já foi instalado. Calma, agora você precisa esperar. Porque a UTI é embaçado. Vaga na UTI é mais difícil do que vaga na enfermaria. Então, talvez você está pondo o teu casamento, o teu relacionamento com o teu filho na UTI. Calma, você esperou chegar na UTI. Agora espera também uma solução. Então, quando a gente tem dificuldade, poxa vida, estou sem paciência. Muitas vezes acontece qualquer coisa. A mulher já grita, o marido já grita, é uma gritaria. É uma ofensa, todo mundo sai se ofendendo. Calma, gente, diminui. Sabe por que acontece isso dentro de casa? Não acontece isso lá fora? Porque lá fora a gente se carrega, em casa a gente gospe. E muitas vezes, se você for perceber, você está cuspindo, está pondo ofensa nas pessoas que você mais ama. E aí começa a acontecer que lá fora já está ferrado mesmo, já está lascado. Você já não aguenta mais trabalhar naquela empresa, já vai trabalhar todo dia triste, desmotivado, não vê a hora de sair daquela empresa, você já está irritado, chega segunda-feira, você já se irrita, porque você já acorda já sabendo que você vai encontrar aquele cara, você não aguenta mais ver aquela pessoa. Mas chega de noite na sua casa, final de semana, que é o lugar onde você poderia ter um refrigério, já também não tem. Porque você já pega aquilo que aconteceu na empresa, cuspiu no seu marido, teu marido também traz o que aconteceu no negócio da vida dele, aconteceu, o marido tem uns BO, porque todo mundo tem uns BO da família dele, você também tem uns BO da sua, aí junta os BO, mais os BO do trabalho, mais os filhos com os BO, imagina o tamanho do BO. Haja impressora, né? Tem que trazer aquelas impressoras de mapa de engenheiro para imprimir,
para poder fazer um diagnóstico de como está aquela família. É uma planta, Fábio, é uma planta de construção. Por quê? Porque é muito B.O. Então você precisa pedir um Epáfras. Epáfras, me ajuda. Lá em casa está difícil. Porque assim, existe amor, gente. Mas quando existe ofensa, existe impaciência, o que acontece com o sentimento, com o amor? O amor é cultivado, o amor vai esfriando. Mas busca ajuda. Se você está aqui hoje precisando de ajuda, não espera ficar urgente. Resolve hoje. Mas se já ficou urgente, vamos correr. Agora a gente precisa correr. Porque quando a gente precisa de uma coisa mais urgente, a gente precisa buscar atitudes mais severas. Amém ou não amém, gente? Então a paciência é uma coisa que você precisa aplicar na sua família. Isso é muito importante. Suportar um ao outro, perdoar, isso é muito importante. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Olha que bênção, irmão, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês. Essa é a minha oração pela sua família, pela sua vida, em nome de Jesus. Você possa estar em paz, querido. Você está em paz? Importante você ficar em paz. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Olha aí, você possa ter a paz de Cristo, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha que legal. E sejam agradecidos. Às vezes a gente está tão olhando para o problema que a gente esquece de ser grato, né? Então seja grato. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselham mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, olha que tremendo, e a gente vai orar pela nossa família agora. E tudo o que fizerem, queridos, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O maior projeto de Deus, irmãos, e eu finalizo e a gente vai orar. O maior projeto de Deus, e nunca vai ser diferente, é a sua família. Eu quero convidar você a ficar em pé por isso. Mesmo que você não estiver com alguém da sua família agora, nós vamos orar pela sua família. Família não é se você mora com alguém, talvez você more até sozinho, nós vamos orar pela sua família. Nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pelo teu casamento, nós vamos orar pelos seus filhos agora. Nós queremos clamar e vamos orar como falamos hoje, nós vamos orar para que os princípios de Deus estejam dentro da sua família. E que quando você estiver exposto a alguma coisa lá fora, você não perca os seus princípios e que a sua família possa viver o melhor de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero convidar você a fechar os seus olhos, querido, e nós apresentamos a nossa família. Nós colocamos aqui, Deus, no teu altar a nossa casa. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos filhos, pela vida dos pais, pelos cônjuges, pela nossa família. E nós sabemos, Pai, que dura é a luta, grande é a batalha, que o inimigo se levanta contra as famílias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, clamando a Ti pelo Teu perdão, porque todos nós, mesmo que alguns poucos, outros mais, temos algo a pedir perdão, por algo que nós fizemos, que machucou a nossa família, que feriu a nossa família, por palavras que lançamos, por desejos que tivemos, por setas que deixamos entrar, e isso, Senhor, atrapalhou e tem prejudicado diariamente a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nos torna aquilo que ainda nós não chegamos a si. Nos torna, Senhor, filhos melhores, pais melhores, esposas melhores. E que o Senhor nos permita ter uma visão do plano do Senhor pela nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que todo espírito contrário à família, neste lugar, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade nas famílias caia por terra em nome de Jesus. Toda a doença caia por terra nas famílias em nome de Jesus. Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus, caia por terra tudo aquilo que está atrasando as bênçãos na vida das famílias. Nós repreendemos agora o que está retido no mundo espiritual, seja liberado nesta manhã sobre a vida de cada família agora e sobre os nossos filhos, nossas gerações, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos bênçãos sobre a nossa família, Pai. Nós abençoamos nossa família, Senhor. Nós honramos a nossa família, nós liberamos uma palavra de vida eterna sobre a nossa família. Nós declaramos agora que todo jugo seja quebrado agora, que a Tua palavra, ela diz que a unção do Senhor esmaga todo jugo, Pai.
E neste domingo nós clamamos agora, Senhor, se são ataques de enfermidade, paralisa em nome de Jesus. Se estão ataques na comunicação, paralisa em nome de Jesus. Se ataque financeiro, paralisa em nome de Jesus. Se ataque na vida íntima, paralisa em nome de Jesus. Se ataque, Senhor, nos filhos, paralisa em nome de Jesus. Se ataque, Senhor, por familiares, paralisa em nome de Jesus. Nós oramos agora em nome de Jesus, Pai, contra toda arma forjada na sua família, seja destruída agora, espíritos familiares, maldições hereditárias, ataque nas mentes, poluição, em nome de Jesus, prostituição, malignidade, orgias, pombagira, setas malignas, solte a tua família agora, em nome de Jesus, seja destruído agora a Babilônia na sua casa. Nós declaramos agora em nome de Jesus outras influências, outros deuses, solte a sua casa agora em nome de Jesus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.